Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: como conhecer as coisas do lado oculto da vida e as oportunidades de obter instrução espiritual. Uma pessoa está perguntando: como farão os que não conhecem estas coisas ocultas? Como farão aqueles que não conhecem, que não têm a visão destas coisas? Estão acontecendo 3 fatos concomitantemente. E estão acontecendo numa proporção muito equilibrada e muito harmoniosa. O primeiro fato é que esta civilização está se destruindo. O segundo fato é que, com a mesma intensidade que esta civilização termina para ser substituída por uma outra, está surgindo uma energia que nos revela os novos rumos a tomar. Então, à medida que a civilização se desfaz, ninguém perde nada, porque a civilização está se destruindo ou se autodestruindo. Porque com a mesma intensidade está surgindo a energia que está mostrando os novos rumos. Então nós podemos estar vivendo nesta civilização como estamos, mas só estamos sendo destruídos junto com ela se nós não reconhecermos o que a energia está mostrando. Porque assim mesmo, a nova forma de civilização não pode estar presente de repente. Precisa que a civilização vigente vá desaparecendo, vá desocupando o espaço para ir entrando a outra. Então nós estamos vivendo uma decadência da vida externa, da civilização, mas ao mesmo tempo estamos vivendo a revelação da nova, que embora não esteja aí, quanto está presente esta que ainda está morrendo, mas nós já estamos recebendo a energia desses novos rumos. E mesmo que não estejamos podendo viver como civilização esses novos rumos, já estamos recebendo esta energia, já estamos nos preparando e, portanto, estamos vivendo. Então aqui tem um período de transição e que nós temos que viver sabiamente, com muita habilidade. Porque, por um lado, temos que estar numa civilização moribunda que ainda está aí, e, por outro lado, não estamos podendo viver totalmente a nova, como nós estamos sendo inspirados para viver e já estamos recebendo energia para viver. E nesse processo acontece uma terceira coisa. Enquanto a civilização decai, enquanto a nova vai se apresentando para nós como energia, por enquanto, como clareza sobre rumos, ao mesmo tempo começa a haver o resgate dos seres, a redenção dos seres, a elevação dos seres, enquanto a civilização decai. Então estão acontecendo 3 coisas com a mesma força. O socorro que se deve dar àqueles que estão passando pela queda da civilização, são seres que precisam de ajuda, e isto é uma ajuda que se dá àqueles que estão passando por essa experiência ou por esse trauma da dissolução de um esquema, de uma civilização, na qual eles, inclusive, eventualmente, podem ter sido até formados. Então, esta gente precisa de socorro, porque estão condicionados a formas de viver completamente caducas, haja vista que é uma civilização quase toda dependente de coisas econômicas, de coisas financeiras, de dinheiro,
uma civilização regulada por dinheiro. Quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro tem situação diferente. Isto é uma aberração que só aqui, nesta Terra, que é um laboratório, pode acontecer. Então, tem muitos seres nesta situação que estão precisando de um verdadeiro socorro. Então, isto não pode ser considerado resgate, mas isto é socorro que se presta durante a decadência, durante a dissolução de uma civilização. E esse socorro, como você sabe, não é só material. Você pode socorrer de várias formas, em vários níveis, até eventualmente dando para a pessoa uma oportunidade, às vezes até externa, que a ajude a não se dissolver junto com a civilização que está se demolindo. Então estas formas de socorro, estas formas de ajudar os outros em situação de emergência, isto é muito amplo e nós teríamos que estar muito atentos para isto, porque não importa se a pessoa é resgatável, o trabalho de resgate é outro. O trabalho do resgate é o terceiro setor. Aqui trata-se da coisa mais urgente, que é socorrer, que é acudir, que é ir ao encontro daquilo que é necessário, sem entrar no mérito do que está acontecendo. Nós precisamos desta agilidade. Não podemos estar só com a ideia do resgate do ser. Resgate do ser é uma coisa mais ampla, já inclui um trabalho interno e que devemos desenvolver. Mas aqui tem um trabalho de socorro imediato, que é de eventualmente ajudar uma pessoa a não cair para não se quebrar. Isto é um trabalho de socorro. E isto é muito importante nesses momentos. E quando nós não estamos abertos para isto, quando nós não reconhecemos este trabalho de socorro, quando nós não reconhecemos o momento de estender a mão para alguém, seja para o que for, nem que seja só para ele levantar, e depois ele prossegue o processo dele. Mas tem aí uma compreensão do socorro, de se acudir, de se ajudar no momento do perigo, no momento da necessidade, que está um pouco antes do trabalho do resgate propriamente, que aí envolve muitas outras coisas, muitos outros níveis do ser mais detalhadamente. E com este trabalho de socorrer, já na nossa estrutura, já no nosso ritmo, porque o nosso ritmo para chegarmos ao resgate, para realmente participarmos da operação resgate, o nosso ritmo precisa ser este, de estar já socorrendo, de estar pronto, disposto, decidido a socorrer, a ajudar e se alinhando com aquilo que deve ser. Então aqui começa o trabalho do resgate. Se você está em dia com essas duas coisas, se você está acudindo e se você está se alinhando, você sente a energia do resgate. Aquilo que está resgatando os seus núcleos internos e externos para níveis mais elevados. E esta nossa experiência de resgate é muito individual. Aqueles que muito ajudam e aqueles que se alinham, que fazem um esforço para se alinhar, vão sentir este movimento do resgate, vão sentir este movimento da elevação em si mesmos bem claramente. E há pessoas que sentem isto tão claramente que percebem que até foram desviados de situações que deveriam viver. Há seres que, por terem prestado ajuda e por terem se dedicado ao alinhamento, há seres que têm consciência de que já eram para estar desencarnados e que a vida lhes está sendo prolongada porque eles estão vivendo um resgate. Então, se esta encarnação
tornou-se para ele um campo de resgate, melhor que ele continue encarnado, porque aí este resgate vai se completando. Então você, nesta época de decadência, de dissolução dessa civilização, se nesta época você está socorrendo, você está pronto para ajudar no que for preciso, e se você está com a energia dos novos rumos na sua consciência e nos seus corpos, você vai se dar conta do resgate em você. Eu conheço pessoas que têm consciência que já eram para ter desencarnado. Têm consciência nítida disto. Então, muitas vidas, muitas encarnações estão sendo prorrogadas. Então, nesta parte do resgate, que vem depois do socorro e do alinhamento, não só vidas estão sendo prolongadas para que o resgate avance no ser delas, como também processos kármicos que eram compulsórios, como certas doenças congênitas, como certas enfermidades incuráveis, a pessoa percebe que alguma coisa ali se transformou. Então, uma enfermidade que ia levar o indivíduo a desencarnar passa a ser uma enfermidade crônica, que vai sendo tratada, que vai sendo mantida sob controle. Aquilo para que o indivíduo prossiga no seu trabalho de resgate, para que o indivíduo tenha tempo para resgatar partes do ser dele, para que ele tenha a possibilidade de elevar certos núcleos que podem ser mais elevados naquela encarnação. Então, esta parte do resgate é muito importante, nós temos que ter isto muito em mente, e assim como isto pode estar acontecendo conosco, isto é, a mudança da situação kármica pode estar se dando, ou a adaptação do karma pode estar acontecendo, e nós estarmos então vivendo isto de uma maneira muito criativa. Então, se nos cabe, até o fim da vida, estar tratando de algo que se tornou crônico, é porque aquilo não seria crônico, não. Aquilo seria a via para você desencarnar. Se tornou crônico, que foi o máximo que a lei do karma pôde fazer no caso. Então nós temos que ser gratos a tudo isto. Temos que estar com isto bem claramente na consciência. Porque aí esses processos de resgate vão ser vivos até o fim. E nós, a uma certa altura, compreendemos esta linguagem do karma e vamos então colaborando com isto, para que esse resgate se processe de uma forma mais simples, mais rápida, e que a gente não fique recalcitrando em algum ponto, depois de termos sido já tão ajudados. E assim, neste campo do resgate, certas situações kármicas mudam. Pessoas que poderiam estar em muitas peripécias do ponto de vista material, entram numa fase de uma certa tranquilidade diante dos bens materiais, diante das coisas da matéria. Isto tudo é um trabalho kármico sobre nós e no campo do resgate. Todos vivem isto, mesmo que não compreendam, mesmo que não saibam estas coisas. Então, como farão os que não conhecem esses fatos ocultos de hoje? Farão da mesma forma que nós. Só que, eventualmente, podem não ajudar tanto o processo por não conhecerem o processo assim mais claramente. Então, pode até dificultar em certos momentos. Mas se há uma intenção de equilibrar o karma, se há uma intenção de chegar ao karma neutro, porque chegando ao karma neutro se passa para uma lei superior, se sai da lei do karma material e aí os ritmos são outros, e aí a situação aqui sobre a Terra é outra. E à medida que nós vamos sendo resgatados, à medida que os nossos núcleos vão sendo elevados,
vão sendo atraídos para outros processos, vão resolvendo os seus vínculos, a sua parte kármica. À medida que isto vai acontecendo, que o nosso resgate vai se dando, nós temos energia ou temos irradiação para ajudar no resgate de outros, tanto de seres do reino humano quanto dos outros reinos da natureza aqui presentes. Então, entre a decadência da civilização, o nosso alinhamento com aquilo que são os novos rumos e o nosso resgate, o resgate do nosso ser, nós temos aí um trabalho muito intenso. Bem, uma pessoa está lembrando que nós somos componentes de um certo circuito de energias e de atuação que não fica completo sem a nossa participação. Então nós temos que encontrar o nosso lugar dentro deste circuito, dentro desta vida, porque certos circuitos não se completam sem a gente estar lá dentro. Então é como se nós fôssemos elos dentro de certos circuitos de energia. Então quando nós trascuramos a nossa posição, quando nós não assumimos a nossa posição corretamente do ponto de vista da energia, ali fica como que um elo partido naquela corrente. Ali a corrente não flui. E nós ficamos certamente responsáveis por aquela falha, por aquele elo que não está ali para fazer aquela transmissão. Nós não deveríamos esperar que uma situação fique caótica para a gente assumir a própria parte, para a gente assumir o próprio lugar neste circuito, nesta corrente. Quando se nota que a gente está fazendo falta ali, que ali é o nosso lugar e nós não estamos ali, na medida em que isto é percebido, nós devemos imediatamente rever esta situação. Rever esta situação porque você não está no lugar em que você tem de estar para completar aquele circuito. Isto, do ponto de vista da energia, é uma espécie de falha que você está assumindo diante da energia. Isto que a gente fala assim parece só uma coisa prática, e isto tem aspectos superiores, tem aspectos nos outros níveis de consciência. Então estas coligações, estes circuitos de energia, não são verdadeiros só aqui na Terra. Não são coisas só da vida aqui que a gente pode perceber. Mas uma falha aqui pode corresponder a uma falha nos planos sutis. Pode funcionar como uma ausência nossa, da nossa energia, num plano ainda mais interno. Nós assim, se temos estas coisas em mente e na consciência, e se procuramos assumir o nosso lugar, se procuramos estar corretamente no lugar que nos cabe, como elo que nós somos de uma corrente de energia, nesses casos nós podemos começar a funcionar como prolongamento ou como um canal de algum grupo interno, que são grupos de almas e que precisam de seres aqui no lugar correto, que precisam de seres na posição exata, porque senão é como se algo estivesse fora da lei, fora de uma lei energética, a lei dos circuitos. Então, se você não está como elo ali onde você deve estar, ali onde é o seu lugar, do ponto de vista de um circuito de energia, é algo que está fora da lei. E aí um grupo interno não pode ter você como canal,
para uma manifestação daquele grupo, ou para uma emanação daquele grupo chegar aqui na Terra. Então uma pessoa está perguntando: como é que eu posso colaborar com esses trabalhos internos? Como é que eu posso colaborar com esses grupos internos? Como eu posso ser um canal para isto se refletir aqui na Terra? Você tem que estar na sua posição correta aqui na Terra. Você não deve estar fora de lugar aqui na Terra. Você tem que estar dentro do seu lugar aqui na Terra. Isto é a base. Porque todo o resto segue uma ordem perfeita. Agora, isto não pode se refletir aqui se nós aqui não estamos no lugar correto. E esse lugar correto tem muito a ver também com o nosso lugar kármico, com aquilo que é o lugar onde devemos estar karmicamente. Então, tudo aquilo que representa circuito energético nos planos internos e tudo aquilo que representa a descida, a fluência do que vem dos grupos internos, precisa que se esteja no lugar correto aqui. Isto tem que estar dentro da lei da energia. E o lugar correto aqui, cada um deve saber qual é o seu, ou cada um deve estar buscando estar no próprio lugar correto. Deve estar muito atento para não se deslocar do lugar onde deve estar. Estar atento para compreender qual é o seu lugar, porque ali é o encaixe, é o elo, é ali que é o ponto energético que vai favorecer que um circuito aconteça, e isto é o que vai dar o sinal para um grupo interno poder usar o canal, para um grupo interno poder nos ter como colaborador. Neste momento, por exemplo, deve-se implantar nesta esfera planetária uma certa conjuntura eletromagnética que o planeta está precisando para poder fazer a sua evolução de consciência. E esta nova conjuntura eletromagnética para o planeta, isto é muito necessária, porque o planeta tem que ter uma certa condição eletromagnética, que é a eletricidade e magnetismo, tem que ter uma certa condição para favorecer que todos os seus seres mudem de plano. Então, a nossa ascensão pelos planos de consciência ou o resgate dos seres através dos planos de consciência pode ser mais facilitado por essa estrutura eletromagnética que o planeta neste momento está mudando. Então, nós estarmos no lugar certo, estarmos no lugar correto, fazendo a coisa correta. Olha, lugar correto não é aquele lugar que a gente escolheu. Não é aquele lugar que nós vamos porque achamos que devemos estar ali. O lugar correto é aquele lugar onde nos encontramos de uma forma muitas vezes incompreensível. Às vezes é muito compreensível, mas às vezes isto não é compreensível. Isso está visando outras coisas. O nosso papel numa corrente energética, este nosso papel não é explicável pela mente racional. Isto são qualidades de energia, são níveis de energia, são tonalidades de energia que nos levam a estar num lugar ou em um outro. Então, com a nossa mente, com a nossa disposição, com o nosso altruísmo, nós podemos nos colocar em certos lugares para ajudar, mas não estamos ajudando realmente. Porque nós temos muita intenção, mas não temos a qualidade para aquele lugar. E essa qualidade não é competência, não é saber fazer as coisas. Claro que isso tudo conta aqui neste mundo. Mas para efeito de energia, o que conta é a sua qualidade magnética, é a sua qualidade energética, que você não conhece, que você não se conhece desse ponto de vista, e que você é colocado por um plano superior. Você é colocado pela inteligência que move esta corrente eletromagnética da Terra, que precisa de cada um de nós em seu lugar, magneticamente, e não por outros motivos.
É claro que isto subentende e isto inclui muitos fatores que estão em outras leis, não só nesta lei de magnetismo e essas leis de eletricidade, mas há outros fatores que estão em outras leis, como fatores que estão nas leis do karma e etc. Essas correntes, esta sutileza etérica e magnética do planeta, isto cria condições para o planeta atrair mais energia de cura. Então nós podemos dispor de mais energia de cura se o nosso estado eletromagnético está afinado, se o nosso estado está organizado, se nós estamos atualizados na nossa voltagem. Então nós podemos, desta forma, abrigar, receber mais energia de cura. Tanto energia de cura para ser usada no nosso ser, como energia de cura para ser usada em benefício do planeta, do ambiente ou de outros. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas emergiendo.